Olá, povo de Deus, que Deus nos abençoe, amém? Hoje eu vou deixar mais uma palavra para todos, que se encontra no livro de Provérbios, versículo 10, verso 17. Eu já gravei vários vídeos a respeito do livro de Provérbios, mas é porque eu estou gravando todo o livro de Provérbios, pois esse livro é um livro de muito conhecimento, de sabedoria, que traz para nós a cada dia um entendimento novo. Cada dia que a gente lê algum versículo do livro de Provérbios, abre mais a nossa mente espiritual, traz mais conhecimento para nós, porque é um livro que traz-nos entendimento, sabedoria, nos ensina como nós devemos viver, como nós devemos agir, como nós devemos fugir da presença do mal, como nós devemos entender o que é compreensão, o que é sabedoria, o que é entendimento. Esse livro traz para nós um entendimento de como adquirir o que nós precisamos no dia a dia, e tudo está relacionado em uma só frase: temer a Deus. Temer a Deus, muitas pessoas acham que é só levantar a mão, falar, aceitei Jesus e já sou salvo. Mas não funciona dessa forma. Não basta nós apenas levantar a mão, falar que aceitei Jesus e pôr a Bíblia debaixo do braço e ir para a igreja e falar já estou salvo. Envolve muita coisa. Então, muitas vezes, alguém que nem conhece a palavra do Senhor, alguém que não tem o entendimento de quem é o nosso Deus, muitas vezes essa pessoa tem mais sabedoria, tem mais entendimento e teme a Deus mais do que muitos que às vezes acham que é religioso, que às vezes está dentro da igreja e não obedece a palavra, não tem entendimento da palavra, não tem de conhecimento de quem é o Deus que está servindo, nem sabe, muitas vezes, que está fazendo algo de errado. Então, é por isso que eu falo que essa palavra é uma palavra que vai nos ensinar, que nos mostra o que é servir a Deus, o que é temer a Deus. Então, essa palavra não é apenas uma palavra para os cristãos, essa palavra é uma palavra para todos. É para o católico, é para quem não é para quem acredita, para quem não acredita no Senhor. É uma palavra que ensina todos a viver uma vida agradável diante do Senhor. Porque Deus, Ele não é apenas o Deus do povo que está dentro da igreja, que seja uma igreja cristã, que seja uma igreja católica, não. Nós precisamos ter a compreensão que o Deus que nós servimos é um Deus das nações. É por isso que quando Jesus veio aqui nessa terra, era muito criticado. Por quê? Porque muitas vezes ele estava junto com os fariseus e os religiosos não entendiam qual era o propósito dele. Estar junto com os pecadores, estar junto com os cobradores de impostos, que se titulavam como pecadores. E hoje não é diferente. O Deus que eu acredito não é apenas no Deus dos cristãos, não é apenas o Deus dos católicos, não é apenas o Deus daqueles que está com a Bíblia debaixo do braço. O Deus que eu acredito é um Deus das nações, é um Deus que olha para o mendigo, para aquele que está lá na rua, deitado debaixo de um banco. É um Deus daquele que está lá no mundo,
que muitas vezes não tem esperança, que está sendo julgado pela humanidade, que às vezes está no mundo das drogas, que às vezes está na prostituição, que às vezes está fazendo tudo de errado. O Deus que eu acredito é o Deus das nações, porque todos que hoje encontrou o nosso Deus, assim como eu, que estou aqui trazendo essa palavra, um dia também fez parte dessa população que estava lá no mundo, que estava perdido, e Deus me encontrou, me libertou, e hoje eu estou aqui fazendo o propósito dele, vivendo o propósito dele. Esse é o Deus que eu acredito. Então, mesmo que você não tenha nada, mesmo que seja um mendigo que esteja na rua, sem casa, sem direção, sem trabalho, vivendo de ajuda, mesmo que não tenha nada, a palavra do Senhor fala aqui no livro de Gênesis que Deus também não tinha nada. No início ele não tinha nada e tudo ele fez novo. Então o Deus que eu acredito é um Deus que pode fazer tudo na vida do ser humano, tudo novo, mesmo que ele seja um mendigo, mesmo que ele não tenha nada. Esse é o Deus que eu acredito. E é por isso que essa palavra é uma palavra que nos ensina
como nós devemos prosseguir, como nós devemos caminhar. Eu gostaria de deixar alguns versículos aqui que vai nos dar essa compreensão, esse entendimento de nós, como nós devemos caminhar aqui nessa terra. E a palavra fala assim no livro de Provérbios 10, verso 9. Eu vou estar lendo até o 17. A palavra fala assim: a pessoa honesta anda em paz e segurança, mas a desonesta será desmascarada. Quem esconde a verdade causa problemas, mas quem critica com franqueza trabalha pela paz. As palavras dos bons são uma fonte de vida, mas as palavras dos maus escondem a sua violência. O ódio provoca brigas, mas o amor perdoa todas as ofensas. A pessoa sábia diz palavras de sabedoria, mas aquela que não tem juízo precisa ser castigada. Os sábios guardam todo o conhecimento que podem, mas os tolos, quando falam, logo traz desgraça. A riqueza protege os ricos e a pobreza destrói os pobres. O trabalho dos bons produz vida, mas o resultado do pecado é somente mais pecado. Essa é uma palavra que fala que a pobreza produz mais pobreza e a riqueza produz mais riqueza. Isso está relacionado por causa da mentalidade de cada um, porque geralmente aquele que não tem nada não acredita que vai conseguir alguma coisa. E esquece que o Criador de todas as coisas também não começou do zero, não tinha nada. E Ele fez tudo, fez o céu, fez a terra, fez os rios, fez o mar, deu limite para as águas, fez tudo novo. E é por isso que nós precisamos de acreditar, precisamos de ter fé, que Ele vai fazer tudo novo, que Ele vai acrescentar em nossa vida. Precisamos de mudar a nossa mentalidade e entender, ter a compreensão. Mas a compreensão, ela vem primeiro do temor a Deus. A compreensão, ela vem primeiro, antes, para nos ensinar o conhecimento das coisas. Primeiro, ela precisa temer a Deus, ter compreensão e ter o entendimento das coisas. E colocar em prática. Não basta nós apenas ler, passar por cima da leitura e viver uma vida desorganizada. Precisamos pôr em ordem tudo que está fora, para que podemos andar sobre essa palavra, sobre o conhecimento dessa palavra. Então é uma palavra de conhecimento, de entendimento, que todos nós precisamos de adquirir. Temer a Deus é entender as coisas de uma forma que agrada a Ele. Não é apenas nós imaginar e fazer as coisas, é nós ouvir a voz dEle e seguir as direções que Ele nos dá. Porque o nosso Deus, Ele tem prazer em falar conosco aqui na terra. Mas quem não ouve a voz do Senhor é aqueles que vivem uma vida que não acredita que Ele fala conosco. É aqueles que vivem com a mente perturbada pelos
atormento dessa terra, pelas dificuldades, pelas preocupações, pelas correrias do dia a dia, e não acredita que o Senhor fala, que não dá direção. Muitas vezes nós não ouvimos a voz do Senhor por causa das preocupações, por causa das correrias do dia a dia, faz uma coisa, faz outra. Então, nos atrapalha de ouvir a voz dele. Muitas vezes nós precisamos, até no meio da tribulação, tirar um tempo, entrar dentro do nosso quarto, fechar a porta, falar em secreto com ele, pedir o Senhor para falar conosco. E eu tenho certeza que ele vai ter o prazer de nos dar a direção que nós precisamos, porque ele não rejeita nenhum. Todo aquele que se interessa em ouvir a voz dele, ele fala. Então fica aí essa palavra de conhecimento, de entendimento, que o Senhor venha sempre nos dar essa graça, que o Senhor sempre nos venha abrir a nossa mente e o entendimento do que Ele está falando conosco. Então, essa é a palavra de hoje no livro de Provérbios que eu gostaria de deixar. Senhor, nosso Pai, muito obrigado, ó Pai, pela sua presença aqui nesse ambiente. Muito obrigado pela tua graça. Muito obrigado, Espírito Santo, pela tua presença. Muito obrigado, ó Pai, por mais esse dia que está se iniciando. Que essa palavra, ó Pai, não venha ficar gravada apenas no meu coração, mas que ela venha ser gravada no coração de quem assistir esse vídeo. Venha trazer mudança na vida dessa pessoa, compreensão, entendimento do que o Senhor agrada. Não do que eu agrado, do que eu quero, não do que os ouvintes que vai assistir esse vídeo quer, mas do que o Senhor quer. É a tua presença que tem que permanecer em nossa vida, e as instruções do Senhor nós seguiremos nessa terra de acordo, Pai, com a tua vontade. Faz o teu mover na vida de cada um, Pai, e nos ensina o caminho que nós devemos prosseguir. Te dou graça, Pai, te agradeço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém, povo de Deus. Fica aí essa palavra de compreensão, presença do Pai, hoje aqui, como sempre, né? Mas hoje foi bem forte e quase que eu tive que parar o vídeo, mas está registrado aí para a honra e glória do Senhor. Que Deus nos abençoe, amém?